Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse Setembro Amarelo. O meu nome é Paula Frota e eu sou mãe da Júlia, a minha calopsita dos cabelos rebeldes, o meu anjo de luz. Bom, como eu já havia contado para vocês, depois de me descobrir mãe, depois de todas as emoções e turbulências que vieram junto com essa novidade, eu comecei a me questionar sobre o que era ser mãe. E ali, naquele questionamento, perguntando para Deus, Deus, o que é ser mãe? O que esse papel exigirá de mim? Quais são os deveres intrínsecos a ele? Quais são as virtudes que sedimentam esse papel na minha vida? Como exercê-lo da melhor maneira? Eu decidi que para esse papel ser mais leve, para esse papel fazer sentido e principalmente para eu poder cumprir aquela promessa que eu tinha feito para a Júlia ali, logo de imediato, de ser a mãe que ela precisava que eu fosse, de ser cada dia mais e melhor dentro das condições e das habilidades que eu possuísse, eu precisava me desenvolver. E para isso eu precisava ter um parâmetro. Então eu decidi desenhar o que era ser mãe para mim, o que era exercer essa maternidade, como fazer isso. E ao desenhar aquela maternidade, eu comecei a perceber que ser mãe para mim era algo sagrado. Eu havia escolhido ali naquele instante, naquele momento, eu havia tomado a decisão de que era através do papel da maternidade que eu iria expandir o meu ser, que eu iria me tornar mais e melhor para mim mesma, aonde eu iria trabalhar todas as minhas virtudes, aonde eu iria curar as minhas sombras, aonde eu iria, através daquele papel, expandir a minha consciência. E assim eu o fiz. Eu comecei a desenhar ali todos os meus valores, tudo aquilo que eu precisava trabalhar. Eu comecei a colocar desde a doação que se inicia na gestação, aquela doação genuína, aquela generosidade de cedermos o nosso corpo sem ter controle algum do que vai acontecer, porque nós como mães, nós somos portais daquelas almas queridas que estão vindo para cá vivenciar a sua própria trajetória, que estão vindo para cá viver as suas dores e os seus amores, se lapidar como seres humanos assim como nós. E nós somos apenas esse portal. Durante 9 meses, nós emprestamos o nosso corpo, a nossa paciência, a nossa generosidade, o nosso amor, para nutrir e acolher aquele ser que está ali chegando naquele momento. Mas não temos controle nenhum sobre esse corpinho. A gente não sabe se eles vão vir com más formações, a gente não sabe se eles vão vir doentes ou saudáveis, a gente não tem controle sobre isso. E diante dessa falta de controle, só nos cabe amar. Então é a segunda virtude que a gente já começa a treinar, que a gente já começa a lapidar ali naquele processo de maternidade. A gente já começa a amar da forma que é, completo e profundamente aquele ser, da maneira que ele se apresenta. A gente ama no escuro, a gente ama porque ama. Não há razão de ser, a gente não sabe quem a gente ama, a gente ainda não conhece, não fomos apresentados, mas a gente só sabe que a gente ama. E diante daquelas duas virtudes e de pensar em tudo isso, eu comecei a pensar também sobre a questão de todas as minhas relações até aquele dado momento. Como eu me relacionava e o que aquele papel iria exigir de mim, além do amor, além da generosidade, além da doação. O que mais aquele papel iria exigir de mim? E aí, olhando para as minhas relações, todas elas, né? Relações afetivas, relações familiares, relações entre amigos, sociais, eu comecei a perceber que eu era a voz da minha filha. A partir daquele momento, ela iria nascer tão vulnerável, tão necessitada de mim, das minhas emoções, da minha segurança, tão necessitada do meu corpo, da minha doação, do meu tempo, da minha energia, e que eu seria as pernas, os braços, a voz, a vontade dela. E que caberia a mim olhar para as necessidades dela, caberia a mim cuidar dela, caberia a mim defender e proteger aquela ingenuidade que ela viria banhada, caberia a mim ser o terreno, né, seguro e tranquilo para que ela pudesse se defender, para que ela pudesse desenvolver ao longo da vida, para estar pronta para caminhar com as próprias pernas. E pensando em tudo isso, eu comecei a ver que eu não era uma pessoa que sabia dizer muito não. Eu ficava sempre esperando que o outro, né, me mostrasse onde eu era boa. Eu ficava esperando a aceitação daqueles que eu amava. Eu ficava ali sempre à disposição de tudo e de todos. E diante dessas descobertas, eu fui vendo que muitas vezes a carência, o ego, o egoísmo usurpam o nome do amor e nas nossas relações eles nos deixam doentes, né? Eles nos fazem depender muito mais e sempre esperar algo em troca.
tanto o outro para conosco, quanto nós para com eles. E eu não queria esse tipo de amor na minha relação entre mãe e filha. Eu queria que a Júlia fosse livre. Eu queria que ela simplesmente se sentisse amada e segura para seguir a sua própria jornada. A minha função como mãe era de prepará-la e deixá-la pronta para o dia que eu não habitasse mais esse mundo, ela soubesse, tivesse a força e a coragem de caminhar sozinha por essa estrada. Que ela tivesse toda a confiança, toda a convicção de saber quem é e de ter dentro de si todas as respostas. E aí eu precisei começar a olhar para mim. Eu precisei olhar para esse meu lado que era tão infantil ainda, que era tão imaturo, que há 35 anos só soube viver para si, não sabia totalmente viver para o outro. Eu decidi que a maternidade para mim seria o meu servir mais genuíno, que eu estaria ali à disposição do outro, da necessidade do outro, naquilo que ele precisasse de mim, a hora que fosse, no momento que fosse. Eu decidi que a minha família seria o meu sagrado, onde estaria o meu coração. E uma vez ali estando o meu coração, seria ali, onde seria o viço da minha alma, seria ali aquele meu servir, mais genuíno. E pensando nisso, eu estruturei isso com meu marido e a gente começou então a definir que ao nascer da Júlia, eu não iria mais trabalhar, eu iria dar uma pausa. Não é que eu iria me anular, nem que eu ia deixar minha carreira, mas eu já estava em transição, então eu iria aproveitar esse momento para estudar mais, para compreender mais das coisas. E só depois, quando a Júlia tivesse já se desenvolvendo, indo para a escola, tivesse uma outra fase onde ela não fosse tão dependente de mim, que eu iria retomar essas minhas atividades. E essa ideia foi uma ideia minha, porque eu não queria terceirizar aquilo que eu poderia fazer. Eu queria dar todos os banhos, eu queria ver toda a evolução, eu queria ver qual era a papinha que ela ia gostar mais, eu queria estar presente no primeiro machucado, na primeira febre, no primeiro dente. E ali eu fui me construindo, eu fui entendendo o que era ser mãe para mim, quais eram as virtudes e os deveres que eu tinha diante daquele papel. E aí eu fiz uma lista. Então eu fiz a lista ideal do que era ser mãe, aquele ideal da maternidade. E eu comecei então a colocar uma lista de onde eu estava, quais eram as áreas da minha vida que eu precisava lapidar, quais eram as sombras que eu precisava revisitar, porque eu entendia que a partir do momento que eu havia decidido e definido tudo aquilo, que se eu não cuidasse de mim, se eu não tivesse íntegra, se eu não tivesse inteira, ciente de todos os desafios, de todo o tempo, de todo o desgaste que eu iria passar, em algum momento aquela doação, aquele servir iria pesar. E não poderia pesar, porque ia ser algo que eu ia fazer ao longo da minha vida. Então teria que ser algo muito bem sedimentado, muito bem compilado, muito bem estruturado. Então eu comecei ali a fazer uma lista de tudo que eu precisava, de tudo que iria exigir de mim, da onde eu estava, das virtudes que eu já possuía e das sombras que eu precisava revisitar. E assim eu fui fazendo, eu fui me desenhando e eu fui vendo. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, a hora que eu olhei aquele esquema, aquele mapa, aquele papel, aquele direcionamento, eu olhei para aquilo e percebi que durante 35 anos eu havia vivido só para mim, porque eu não havia necessidade de viver para o outro. Eu havia sim aprendido a doar, a ser generosa, mas não nessa maneira tão visceral, né? Nessa necessidade de ter a outra pessoa 100% dependente de mim, precisando de mim. Uma vez que eu me dei conta disso, eu comecei a olhar para mim, para as minhas emoções, para as minhas atitudes, e eu percebi que eu ainda era muito criança, que eu não sabia o ser adulto. Eu tinha me transformado sim numa adulta, eu era responsável, eu fazia as minhas coisas de acordo com as necessidades, mas eu não entendia esse dever que o adulto tem. A criança só pede, a criança só exige, a criança é mimada. A criança não tem capacidade de fazer por si, então ela só recebe. E o adulto não. O adulto ele já se vê inteiro, ele já se vê íntegro. Ele conhece as suas próprias sombras, ele sabe por onde caminhar, ele sabe se acolher, ele sabe se abraçar. Ele consegue transbordar para poder dar para aquela criança aquilo que ela necessita no momento correto. E eu precisava fazer essa transição, então, dessa criança que só recebia, dessa criança que só era filha, dessa criança que ainda tinha aquele amor carente, aquele amor ainda apegado, para me transformar nesse adulto, para me transformar nessa mãe.
E essa transformação, como eu fiz isso, eu te conto no próximo vídeo. Até lá!